que a Eugênia que começou é a mesma Eugênia do de hoje? Nossa, não. Quem é a Eugênia na fila do pão? A Eugênia é uma mulher de 26, quase 27 anos, veterinária de formação, aspirante no mundo empreendedor e também no mundo do esporte amador, eu diria. Tudo que precisava ser feito, eu fazia. Então, eu acho que essa habilidade de colocar a mão na massa e de não ter medo, das características que eu mais me orgulho e que eu acho que mais abriu a minha mente. Eu acho que as pessoas muitas vezes fracassam porque elas pensam no plano B. Então, quando você cria plano B ou C, a chance de você fracassar é maior. Quando você só tem um plano, ou aquilo dá certo ou aquilo dá certo. Não é a mesma pessoa e graças a Deus, eu acho que se elas se encontrassem assim, elas nem se reconheceriam mais. E se você soubesse tudo que você ia passar, você começaria? Com certeza. Eu vou falar, foi o dia mais dolorido pra mim, assim, que eu senti de fato o que é empreender, o que é ter um negócio. E depois eu fui entender que empreender é, na verdade, a partir daquele momento que eu comecei a correr os riscos, eu já estava empreendendo e não necessariamente eu preciso investir um dinheiro para ser empreendedora. Esse foi o primeiro contato com o empreendedorismo. Fala, garimpeiras e garimpeiros do meu Brasil, muito boa tarde. Mais um podcast da Rubicast. Está ao meu lado aqui meu grande sócio, amigo, empreendedor, Ironman, Matheus Gonzaga. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Matheusão. Muito obrigado, satisfação estar com você, seu lindo, mais uma vez. Prazer todo meu. Bom, hoje nós temos uma convidada especial aí, né, Matheusão? Muito especial. No meu coração, a mais especial de todas. Esse é nosso marqueteiro mesmo, não tem jeito. Muito bom. Bom, estamos aqui hoje com ela, a mulher por trás da Pet Todos, aceleradora onde a Rubi participou da aceleração de negócios. Eugênia, seja muito bem-vinda, Eugênia. Muito obrigada. E aí, como tá a vida, como estão as coisas? Quem é Eugênia no mercado do empreendedor em 30 segundos? Quem é Eugênia na fila do pão? Bom, Eugênia é uma mulher de 26, quase 27 anos, veterinária de formação, apesar de nunca ter atuado ativamente nisso, mas a gente conta daqui a pouco um pouquinho mais. Aspirante no mundo empreendedor e também no mundo do esporte amador, eu diria. Meio maratonista, tá? Tem que respeitar que essa senhorita aqui, meu amigo, fez bonito na Maratona do Rio esse mês aí, viu? Foi bonito. Dizem as más línguas que pra trabalhar na Rubi tem que fazer esporte, não tem jeito, né? Não, as boas línguas também, né? Muito bom. Eugênia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer te ter aqui com a gente. Matheusão, vamos saber um pouquinho da história dela, né? O que trouxe a Eugênia até aqui. E, Eugênia, conta um pouquinho pra gente, como que foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Fala um pouquinho aí da sua jornada. Aliás, conta quem é a Eugênia em 30 segundos primeiro. Deixa a gente ver, né, como é que vai ser esse resumo dela. Bom, já falei um pouquinho aqui. Ah, já falou. Meu Deus. Minha memória me traiu. Perdão. Aí. Deixa esse corte. Deixa aí. E depois pega e me alopra, porque o ginkgo biloba acabou com a minha memória. Hã? Muito bom. Bom, vamos lá. Contando um pouquinho como que eu cheguei, né? Acho que no mundo empreendedor... Peraí. É melhor falar do empreendedor ou como eu cheguei na Pet? Conta a sua história e como que ela se misturou com a história da Pet no meio do caminho. Tá, vamos lá. Eu me formei em veterinária no meio da pandemia, então no final de 2020. Eu voltei toda a minha formação para o mercado de produção, porém era um mercado que estava em baixa na pandemia, então... Explica o que é o mercado de produção na veterinária. Produção animal, então tudo que envolve a pecuária, a avicultura... Então, toda a parte de produção de alimentos, né? No quesito animal. E aí, eu tinha voltado a minha formação para a parte de avicultura. E é um ambiente com uma sanidade muito alta. Então, para você entrar nas grandes, enfim, número restrito de pessoas. E num ambiente de pandemia, isso se tornou ainda mais restrito. Então, as contratações, elas foram ainda mais restritas. E aí, dentro disso... eu comecei a procurar outras oportunidades e me deparei com abrir um empreendimento que voltava para a parte de fisioterapia veterinária. E aí, quando eu fui para contratar essa franquia, eu descobri que o meu nome estava sujo por conta de um outro negócio da minha mãe. E aí, eu tive que ligar para o sócio dela para a gente poder resolver essa questão. E aí, quem era o sócio da sua mãe? O meu sócio Sou eu. era o Diego. E aí eu liguei pro Diego e falei, Diego,
eu quero montar um negócio e tal, eu preciso da gente resolver essa questão. Ele falou, ué, mas por que você não monta com a gente? Eu falei, porque ninguém nunca me chamou, não tive essa oportunidade. E aí ele falou, não, nós estamos desenvolvendo a Pet de Todos e tudo mais, me explicou um pouquinho do modelo de negócio, já conhecia por alto o que seria. E aí eu lembro que ele me fez uma pergunta que pra mim foi muito marcante. Na verdade, eu fiz pra ele. Eu falei assim, legal, Diego, gostei do projeto. Você vai limpar o meu nome no Serasa? Essa foi a segunda. A primeira foi, eu vou, mas me explica uma coisa, vamos alinhar a expectativa. Você quer ir... você quer que eu vá como veterinária ou você quer que eu vá pra ajudar na administração do negócio? Aí ele falou, não, me responde você, o que você quer? E aí eu falei assim, cara, eu não tenho o menor desejo de ser veterinária. Se eu for, eu quero ir pra aprender a construir um negócio, né? E depois a gente viu que isso foi uma mentira, porque quando precisou eu fui veterinária. Mas acho que essa foi uma parte muito marcante. Acho que o início da minha jornada empreendedora. E depois eu fui entender que empreender é, na verdade, a partir daquele momento que eu comecei a correr os riscos, eu já estava empreendendo. E não necessariamente eu preciso investir um dinheiro para ser empreendedora. Então, acho que esse foi o primeiro contato com o empreendedorismo. Ô, Eugênia, legal. Você considera que esse foi seu day one? Seu primeiro dia? Sim, eu considero que sim. Legal. E quer perguntar? Pode perguntar. Eu quero pegar essa parte da história da Eugênia para te perguntar o seguinte: qual que foi seu primeiro medo quando você chegou? Qual que foi no primeiro dia ou no primeiro momento ali, o que mais te impactou e que te causou mais estranheza? Porque era uma veterinária saindo do mundo veterinário para empreender de alguma forma, né? Eu lembro, eu acho que primeiro que o meu day one foi um link do Google Meet, porque a gente tava no meio da pandemia, e aí o Diego chegou e falou assim, não, entra aí nesse link, e aí eu não sabia de nada. Depois te explico. Depois te explico, entra aí e vambora. E acho que o maior choque cultural foram os termos em inglês. Eu lembro que as minhas primeiras reuniões da PET, eu fazia com o Google do lado. Culpa minha, com certeza. Não. E eu lembro, sei lá, por exemplo, eu aprendi na faculdade que era plano de negócios. E aí, eu lembro que vocês estavam, BP. Cara, eu demorei acho que umas 3 reuniões pra eu entender o que era um BP, né? Então, ponto de equilíbrio, foi o que eu aprendi na faculdade. Eu lembro que vocês ficavam, break-even o negócio. Cara, até eu entender que break-even vinha de break-even, que era de break-even point, que era plano... E que tinha um abrasileirado e tinha se transformado num verbo, né? Aí... Então, eu acho que o meu principal medo foi esse choque cultural mesmo, principalmente porque a veterinária, ela é muito técnica, ela te prepara muito pouco pro negócio, né? Pro business. Então, acho que esse foi o meu primeiro choque de cultura, o meu primeiro medo, assim, de não saber lidar com todas essas questões. Que legal, um dicionário em inglês, né? Do mundo dos negócios. Você ia fazer uma pergunta ali, Matheusão? Eu ia fazer uma pergunta. E aí, você recebeu esse link, e como foi o desdobramento depois desse link? Eu acho que o desdobramento foi entender as demandas, assim, não me limitar em alguma caixa ou alguma função. Foi eu mesmo gerava a minha própria demanda. Então... Não, mas você recebeu o link do Google Meet, entrou na reunião. Olá, quem é você? O que você veio fazer aqui? Quem estava na reunião? Como foi? Tava eu, Diego, 2 técnicos na área que estavam desenvolvendo a estrutura. São os consultores, Eram né? os consultores, obrigada, e 3 sócios. E aí, primeiro eu escutei, fui até entendendo em que pé estava o projeto, e aí é onde eu ia conseguir me inserindo, basicamente ali como um back-office, assim, como organizar e ajudar a dar cadência e estruturar as próximas tarefas que precisavam ser feitas. O que você fazia, né, durante essas reuniões? Durante as reuniões escutava, mas depois o desdobramento, tudo que precisava ser feito eu fazia. Então cheguei a estruturar canvas, fiz logo, fiz organograma, um monte de coisa que não serviu pra nada depois, porque a gente entendeu que quando a ideia, né, ela é de uma forma e na execução a gente vai vendo que os desdobramentos são completamente diferentes, mas cheguei a produzir de material técnico, logo, cor, tudo que precisava. Eugênia, me fala uma coisa, isso tudo você aprendeu na faculdade de medicina veterinária? Como foi essa história? Não, foi na faculdade da vida mesmo, assim. E Faculdade do empreendedorismo. Eu acho que esse curso, nenhum MBA
teria, assim. Eu brinco e tive a oportunidade também de, no futuro, já tô dando spoiler, né? Sim. Da jornada, mas que nenhum MBA me traria, que é de fato trabalhar, que é de fato colocar a mão na prática, assim, a mão na massa. Eu acho que esse é o principal valor de um negócio, que é você fazer, porque a teoria é muito linda, e quando você tá lá na operação, no chão da fábrica fazendo, isso te dá uma autoridade que poucos livros te darão. Então, eu tive a grande oportunidade, o grande privilégio de transitar entre esses dois lados. Então, de manhã, eu estava sentada na reunião com os sócios, definindo estratégia, e à tarde eu estava vacinando um cachorro ali, dando banho num cachorro, enfim, no chão da fábrica. Então, acho que esse é o maior aprendizado que eu tive e que eu deixo, assim, para qualquer outro negócio. É, cara, coloca a mão na massa, entenda qual que é o seu público, vai atrás do balcão, porque isso é o melhor aprendizado que você pode ter. Entramos no lugar onde eu gosto. Chegamos no ponto do clímax. Eugênia, você tá falando aí sobre o zoom in out, né? Que é você olhar o negócio acontecendo e ao mesmo tempo ter a visão estratégica para tomar a decisão. Como que você lidar com isso no dia a dia? Eu acho que esse é o maior privilégio, porque quem tá com a mão no volante, quem sabe fazer é o sócio ou é a pessoa, independente de qual posição ela esteja, que vai ter autoridade para falar. Então, eu conheço isso como um grande privilégio, de poder estar ali na ponta, entender o colaborador, entender o meu cliente e levar isso para cima para poder auxiliar na tomada de decisão. E é fácil fazer isso? É desafiador? Conta um pouquinho aí. Eu acho que é extremamente desafiador. Eu acho não, eu tenho certeza que foi e é extremamente desafiador, mas é muito gratificante também, porque isso te dá uma visão do negócio, e principalmente quando você tira um negócio do zero, eu acho que é o grande gás, assim, é o grande motivador para você continuar, porque à medida que você vê as pequenas coisas acontecendo, é isso que vai te dando gás. Então eu lembro da primeira venda, quando a gente construiu o pitch, que era calculando a economia para o cliente. O que é pitch? Muito termo em inglês, né, Matheus? Eu também não entendi. Desculpa, a minha escola foi muito boa no inglês. O seu discurso, né, o seu script, a forma de vender. Até perdi onde que eu tava, mas... Vocês construíram um pitch e aí a primeira venda. Isso, o que é gratificante é exatamente isso. A partir do momento que você constrói algo no papel e vê aquilo sendo implementado na prática, esse é o grande diferencial. E foi do jeitinho que vocês construíram no papel? Nunca é do jeitinho que a gente imagina, né? Eu sou uma pessoa bem metódica e gosto das coisas muito organizadas, bem certinhas, assim, na minha cabeça. E tem uma frase que eu aprendi muito a lidar. Na verdade, são duas. O primeiro é o let it go. Então, deixa aí. Não breca, não breca não, deixa vir. Não se prenda às pequenas coisas. E eu acho que o segundo ponto é primeiro o progresso, depois a ordem. Então, primeiro cresce, primeiro vende e depois você volta para organizar. Porque muitas vezes a gente fica buscando perfeccionismo. Então, o meu produto não tá pronto. Eu preciso ainda evoluir e não saio para vender. E tem muitos negócios que morrem nesse lugar. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado. De não buscar perfeição. Vai, faz, vê qual que é o problema. Depois você volta e tenta ajustar, realinha a estratégia e organiza da melhor forma possível. Eu queria fazer uma pergunta para dar 2 passos atrás. A gente já chegou na venda. Eu sei que... Eu também amo as vendas. Eu sei que essa parte é uma parte muito legal. Também quero explorar bastante essa parte, mas eu queria dar 2 passos para trás e perguntar. Da parte em que a gente estava falando de BP e fazendo reunião no Google Meet, até a parte das vendas, aconteceu um monte de coisa, inclusive eu conheço um pouco da história, sei que você foi parar em outra cidade. Conta um pouquinho em que momento você foi para lá, por que você foi falar, o que você foi fazer lá, até a hora da primeira venda, como que isso aconteceu? Até a hora de sair do Excel e chegar na primeira venda, aconteceram algumas coisas. O que foi e como que foi? Eu acho que o primeiro passo é você estar disposta a correr os riscos e, de fato, dar a sua cara a tapa, né? Então, o primeiro passo, tudo era Excel, planilha, sonho, e aí a coisa foi começando a tomar forma. Então, foi o início da obra. Então, eu tive que me mudar de cidade, de estado. Então, eu saí de Teresópolis, que é a minha cidade,
vim pra São Paulo. Na verdade, a gente tá em BH, é porque eu que tô morando em São Paulo, então o fuso horário tá meio confuso. Fui pra São Paulo e aí primeiro acompanhar a obra. Então, acho que esse foi o primeiro passo Você fez engenharia civil também ou não? Não, arquitetura eu era estagiária também. Eu lembro que um fornecedor... Servente. Um dos primeiros fornecedores me deu uma trena. Ele falou assim, a partir de agora que você tá começando a lidar com isso, toma aqui um presente pra você lidar. E aí, eu lembro que começou os primeiros embates técnicos, assim. Eu peguei uma planta, comecei a olhar, e aí o pedreiro me falava assim... Tá, qual que é a altura da tomada? Eu falei, não sei, qual que é a altura da tomada que você sempre faz? Aí ele, não, porque... Aí você começa a ter que entender do negócio e conectar com outras frentes. Acho que esse foi o... Aí você fez a faculdade de arquitetura. De arquitetura. Entendeu que era um projeto técnico, né? O que era uma planta, um projeto luminoso, o que era de... Detalhamento descritivo. Não, depois vai vir um manual arquitetônico, que a gente teve que replicar isso pra marca. Mas eu acho que esse processo de obra também... Ele também é muito gratificante, porque você começa a ver que todas aquelas ideias do papel tá tomando forma, e era muito gostoso quando tinha algum problema estrutural, falava, não, eu sei, eu vi essa obra acontecendo, tá ali, ó, então a tomada tal, eu sei que aqui passa um cano. Então acho que esse foi o meu segundo embate técnico que eu aprendi, que eu acho que também não tem MBA de gestão, que é a parte arquitetônica. Então a gente ficou do final de novembro até março na parte de construção, de obra. Então aí, e quando é um projeto do zero é legal porque você começa a tomar decisões que você sabe que vão repercutir, né? Então a escolha do ACM da fachada, eu lembro muito da serralheria, qual era a cor, enfim. E isso é muito gostoso também, é muito gratificante. E eu acho que participar dessa construção te traz um sentimento de dono ali, de pertencimento, e isso é muito legal. E aí depois vieram os embates mais burocráticos, né? Então, registro em conselho, o que você vai comprar, vigilância sanitária, tá tudo pronto. Alvará, aí teve a questão da luz, enfim, vários problemas burocráticos ali. E aí eu tinha, obviamente, um privilégio de ter um respaldo por trás dos sócios, mas até esse momento ali, até fevereiro, a gente inaugurou dia 4 de abril, até fevereiro era eu sozinha. Então, assim, você tem que tomar muita decisão, porque a velocidade da operação, ela é uma velocidade completamente diferente do societário, enfim, do estratégico. Então, muitas vezes você tinha que ali tomar a decisão e botar a cara mesmo pra jogo. E aí acabou essa etapa, agora chegou na venda. Abriu a porta e arrebentou de vender, né? Uhum. Só que não, né? Eu acho que no primeiro dia a gente fez 2 vendas. Sei lá, na primeira semana foram 10 vendas. A gente acreditava que ia abrir as portas, os clientes iam entrar correndo, a gente sempre acredita nisso, né? Como se fosse uma magia. E não é bem assim. Então, acho que é um momento quando você abre a porta que você começa mesmo, legal, agora é que eu vou ver o monstro que eu criei e aonde que eu preciso organizar. E é um caos, né? Porque você abre no dia 1, você não tem processo, você não tem nada. A gente tinha uma equipe de 20 pessoas. Inclusive, nós inauguramos sem uma equipe de vendas. Então, pelos primeiros 15 dias, eu e o Matheus, que na época era o sócio operador, a gente que eram os vendedores. Então... Vende! Vende, dá banho em cachorro, enfim. De fato, acho que esse início de qualquer empreendimento, né, de qualquer negócio, é você ser multitarefas, né, e de multifunções. Ô, Eugênia, você falou da equipe, se você quiser perguntar, você me fala. Eu quero perguntar. Você falou aí sobre esse momento da planilha, né, que vocês abriram as portas e tudo que estava na planilha começou a materializar. Como que foi para você lidar com a situação que as coisas que estavam na planilha não estavam sendo materializadas da forma que você tinha construído, que você tinha pensado? Como que é lidar com esse tipo de situação? Olha, para geração ansiosa é um tanto quanto difícil, assim. Primeiro, a quebra de expectativa, porque você fica 6 meses ali idealizando, coisa linda, maravilhosa, já acha que no primeiro mês a empresa já vai estar dando lucro, porque você se esforçou muito, então é óbvio que o negócio vai dar certo, não tem como o negócio dar errado.
E eu acho que é essa construção de expectativa e realidade e ajuste mesmo de entendendo e priorizar o que precisa ser feito dentro daquele momento, assim. Eu brinco que todo empreendedor, ele começa a construir um pouquinho de TDAH. Se você não tá com TDAH, você ainda não trabalhou o suficiente. Porque você começa a fazer, então é um exercício muito forte interno de ordenar e criar prioridades para executar. Ali você começou a perceber que a mudança de rota é importante e que essa construção faz parte da vida de um gestor ou de empreendedor? Basicamente isso? Cara, 100%. E acho que mudar a rota até mesmo durante o dia, né? Porque, principalmente, você começa o dia com um planejamento, já deu 2 horas da manhã, você já entendeu que aquele planejamento não serve para nada. Então, eu acho que esse é um trabalho, um grande trabalho de um gestor. Saber mudar a rota durante o dia. E não esperar chegar ao final do dia, ou o final da semana, ou o final do mês para olhar os problemas, né? Então, não é só olhar para o retrovisor e olhar o que está para trás. É você sempre ter o domínio e acompanhar a operação para que você possa mudar ainda enquanto as coisas estão acontecendo. Porque se a gente só olhar para trás, perde-se muito tempo e com isso o negócio vai patinando e você vai postergando os problemas. Acho que esse é o grande ponto, assim, de gestão que eu aprendi. Legal. Ô, Eugênia, você estava falando sobre as pessoas, né, que no início não tinha equipe de vendas. Como foi essa construção de time e qual foi a importância do time, dos rituais, né, quais foram os rituais que foram estabelecidos ali num primeiro momento, né? Como é que se formou esse primeiro time? Eu gosto de saber a história do primeiro time. O primeiro time, eu acho que ele tem um carinho muito especial, né? E que você tem que até ter um cuidado no futuro para que isso não vire um problema. Porque muitas vezes aquele carinho inicial, aquele colaborador já não corresponde mais às expectativas, não desempenha mais a função como deveria, e você fica com aquele carinho. Não, ele estava aqui comigo desde o dia 1, deixa ele aqui mais um pouquinho. E ele também fica um pouco saudosista, né? Essa empresa cresceu muito, já não é mais aquela do primeiro dia. Exatamente. Quando nós éramos apenas 3. Exato. Então eu acho que esse é um grande conflito, né? Mas o primeiro passo, acho que é estabelecer a cultura. Então, se desde o dia 1 a gente começa com uma cultura errada, divergente dos valores da empresa, isso é um grande problema. Então, definir os valores e estabelecer a cultura no sentido, e aí desde os mais simples até os mais filosóficos, né? Questão de horário, questão de função, questão de fazer o que precisar ser feito, de salário, de comemorar as vitórias, então, de resultado, de se basear em dados. Então, eu vejo que isso é nesse início que a cultura ela é estabelecida e que se desde esse primeiro momento você não colocar em xeque e ser muito firme com relação a isso, isso pode vir a ser um problema no futuro. E você perguntou de ritual. Eu acho que a cultura ela tá muito atrelada a ritual e o que vai te ajudar nesses processos, né? Então, lembro que na época a gente começou com uma cultura de dados, então a gente mostrava todos os dias o resultado da empresa, um dos nossos valores era a transparência, então você deixar o time nesse senso de pertencimento, sempre mostrando os resultados, qual era a nossa meta, o nosso propósito, eu vejo que essa foi uma cultura que a gente implementou dentro do ritual que ajudou bastante a seguir nos resultados. Muito legal. Que bacana, Eugênia. Conta pra gente nessa jornada dentro da Pet Todos, o que você mais aprendeu e um momento que sua cabeça explodiu ali dentro, que você falou, putz, eu aprendi um negócio muito legal. Nossa, que eu aprendi algo muito legal. É difícil, porque, assim, tudo que eu aprendi, assim, eu falo que meu grande MBA, né, minha escola foi a Pet. Mas eu vou falar um dia que eu acho que foi o dia mais dolorido pra mim, assim, que eu senti de fato o que é empreender, o que é ter um negócio. Um coordenador, ele pediu a demissão e a gente, na época, tava com um time de vendas externas, um time de vendas internas, um time gigante e só ia ficar eu como gestora da clínica e gestora do plano, né? E aí a gente optou... Quantas pessoas no total? Cara, eram acho que 50 pessoas. A gente precisou fazer um corte de 15 pessoas.
E eu nunca tinha demitido ninguém na vida. E aí eu tive que demitir 15 pessoas. E aí eu lembro que era por um... Obviamente eu falei, contei para todo o time, dentro desse quesito da transparência, que a gente ia estar demitindo por redução de custo para reestruturar, que era o momento da empresa e tal. E aí eu lembro que quando eu terminei, eu fui ao banheiro e aí eu vi uma mulher chorando. E aí eu voltei pra sala, e aí o Matheus tava lá, e aí eu segurando o choro. Aí ele falou, o que foi? E aí eu desabei. E eu falei assim, cara, eu acabei com a vida de 15 famílias agora. E aí o Matheus virou, me deu um abraço e falou assim, agora você aprendeu o que é empreender, qual que é a dor. Que muitas vezes você vai precisar tomar decisões que você não tá preparado, mas que é o melhor pra empresa dentro daquele momento. Eu acho que esse foi o dia mais difícil, um dos dias que eu mais tive aprendizado, que mesmo que a gente não queira e que às vezes é preciso colocar o negócio na frente pra poder manter a máquina girando. Eu prefiro pensar que outras 35 pessoas precisavam também sobreviver, né? Então, no final, uma decisão difícil, mas que precisou ser tomada, né? Isso é uma história que todo empreendedor passa, né? Não tem como você empreender e não chegar nesse momento que você vai precisar demitir alguém. Mas, ao mesmo tempo, é importante para a organização porque o CNPJ ele tem que prevalecer. E para ele prevalecer, muitas vezes a gente precisa reestruturar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que um médico que perde um paciente e um empreendedor que demite alguém, esse dia não pode ser um dia normal. Então, realmente, é um dia que marca em qualquer empreendedor na vida de qualquer profissional. Né, Matheusão? Sim, com certeza. Ô, Eugênia, eu tenho uma curiosidade de saber que, assim, legal, a história de evolução é incrível, é muito empolgante, né? Reviver tudo pela sua voz, assim, realmente fica ainda mais emocionante, mais vivo. Mas eu sei que, cara, a jornada foi... repleta, recheada de caos e confusão. E é nesse lugar que eu queria que você contasse aí, pelo menos, duas histórias de dias que foram terríveis e que você pensou em desistir. Cara, de pensar em desistir, eu acho que... Talvez todos os dias, no sentido de que... Mas o dia que você quase desistiu... Se Olha, você tá aqui hoje, a gente sabe que você não desistiu. Mas o dia que você quase jogou a toalha. Esse dia das 15 demissões, acho que foi um dia bem marcante. E outro dia que eu quase desisti... Cara... Eu acho que quando você começa a ver... E aí, vários microdias, né? Talvez não um tão marcante. Mas que muitas vezes a jornada é solitária. Então, às vezes, você tá ali, você se pega imerso na operação, porque a operação, ela te suga. Então, você tá ali todo dia... o Diego fala muito da máquina de lavar ali, né? Uhum. Batendo no ciclo e moendo. E que você olha pro lado... E você vê que você tem pessoas pra te ajudar, mas que muitas vezes aquilo é solitário. E aí você começa a se perguntar o porquê, o pra quê. Então o seu propósito, a sua linha de chegada, o seu desejo, né, de crescer, né? No meu caso era o desejo de ter um CNPJ de fato meu. Ele precisa ser muito maior. Então, todos esses dias ruins, e aí a gente trabalha com vidas, né? No caso da Pet, tiveram vários dias de perda de animal, enfim, que são dias que mexem mais com você, consumido pela operação. Então, acho que esses são os dias que mais te sugam, assim, de você precisar respirar, tomar um tempo, um ar, e no outro dia voltar lá pra continuar. E qual foi o dia que você... sentiu que tudo tinha valido a pena? Cara, pode ser um dia muito besta, assim, mas a gente comecei numa operação em São Miguel Paulista, depois eu me mudei para Belo Horizonte para ajudar na estruturação da unidade do Barreiro, e depois surgiram outras duas. Num determinado momento, já talvez 8 meses longe da operação de fato de São Miguel, eu voltei para uma visita.
E aí eu vi que vários processos que eu tinha criado estavam na parede. E aí eu falei, cara, aqueles manuais, aqueles desenhos que eu fiz lá atrás, eles estão aqui, tem gente usando. Então, todo aquele esforço, todo aquele trabalho, cara, serviu pra alguma coisa, né? Então, acho que isso é muito gostoso, até uma massagenzinha no ego, né? De falar, caraca, o que eu fiz, aquele grãozinho que eu plantei lá, tá tendo frutos. Então, acho que esse foi um dia que eu falei, caramba, tá valendo a pena tá construindo isso, porque tem, de fato, pessoas usando o meu trabalho. Eu quero pegar essa fala sua e fazer uma linha cronológica do primeiro momento do link que você recebeu e para a Eugênia de hoje, né? E até esse momento que você está falando sobre os processos que estavam na parede. Você acha que a Eugênia que começou é a mesma Eugênia do de hoje e ela estava preparada para todos os desafios que ela ia encontrar? Nossa, não. Não para as duas perguntas, não. Não é a mesma pessoa, e graças a Deus, né? Eu acho que o principal privilégio é essa mudança, é a gente buscar essa evolução. Ela estava zero preparada, porque ela não conhecia nada, ela não tinha experiência nenhuma do que era empreender. Ela nem sabia que ela ia empreender. O meu grande sonho era ter um trabalho numa multinacional, seletista, certinho. Também já foi meu sonho. Com carteira assinada. Eu realizei e te falo, não valeu a pena. Então ela tava zero preparada para isso. E ela é uma pessoa completamente diferente. Eu acho que se elas se encontrassem assim, elas nem se reconheceriam mais. E se você soubesse tudo que você ia passar, você começaria? Com certeza. Porque eu vejo que a minha mentalidade, ela expandiu muito. Então, uma das coisas que eu admiro muito na Rubi, e que eu gosto de namorar, digamos assim, é o fato de você ter o conhecimento e de você poder lidar com muitos assuntos. Então, eu acho que quando você... E aí, todo respeito aos meus amigos veterinários técnicos, mas quando você é técnico, você é muito, muito específico em uma coisa só. E você é cego, talvez, para outras coisas. Então, a partir do momento que você começa a lidar com outros negócios, a ter multitarefas, isso é algo muito bom que expande a sua mente. Eu lembro que uma vez eu, angustiada, ansiosa, fui falar pro Matheus, eu falei assim, eu sou um pato, eu nado, eu ando e eu vou e eu não faço nada direito. E aí o Matheus, com sua maravilhosa sabedoria, e tá tudo bem. É pra você ser assim. Nesse momento você precisa saber fazer de tudo um pouco. Então eu acho que essa habilidade de colocar a mão na massa e de não ter medo é uma das características que eu mais me orgulho e que eu acho que mais abriu a minha mente. E eu sou muito feliz com essa característica. Quem diria, Matheusão, que faz Eugênia? Caramba, sensacional. Enquanto ela tá falando, eu tô pensando assim, porque eu me tornei um especialista, né, em marketing. E eu sinto que depois eu usei muito pouco da minha experiência de marketing. Eu não precisava ter cavado tão fundo para fazer o que eu faço hoje como um empresário, entende? Então, assim, no fundo, óbvio que ser um profissional que a gente chama T-shape, né, de ter profundidade num tema e ter ali um conhecimento amplo em vários outros, é importante. Foi importante para mim, mas eu sinto que as competências que eu aplico hoje como empresário, no lugar que eu tô como empreendedor, as mais importantes são as que eu aprendi aqui, né, de maneira multidisciplinar. O marketing, tem gente muito mais competente do que eu hoje que trabalha comigo, que faz muito melhor do que eu, várias coisas de marketing. Então, que bom que a jornada é assim, né? Então, isso é legal. Eu tava refletindo com a sua fala agora. Mas é importante também a gente olhar o lado, o quão é necessário a gente ter uma base, né? Porque essa base é o que, quando acontece algum movimento, esse alicerce ele bem estruturado, ele faz com que você permaneça. E no empreendedorismo tem muito disso, né? Então, o conhecimento de marketing, o conhecimento da veterinária, obviamente que é no dia a dia que a gente aprende sobre gestão, sobre resiliência, sobre sanidade mental, que tem muito isso na gestão de pessoas e empreendedorismo. Mas também essa base é algo essencial que, durante toda a nossa jornada do empreendedorismo, ou então nas carreiras profissionais que a gente construiu antes do empreendedorismo, são complementares, né, Matheus? Não, fundamental. Eu lembro história... Olha, essa história é muito legal. Da Eugênia lá, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ela lá no dia a dia da operação,
E, cara, empresa no início, no começo, você quer, né, faturar, você quer vender. E chegava ali um cliente, a clínica tava fechando 7 da noite, chegava um cliente e perguntava, já fechou? E os veterinários já tinham ido embora. E a Eugênia tava ali, né, a dona do negócio, e ela, não fechou não, pode entrar que eu vou atender. E ela atendia e a gente fazia a venda, né? E assim, obviamente o conhecimento, ele vai ser fundamental para você ter a base, principalmente do senso de dono. Porque Eu ia falar isso agora. o senso de dono, ele te transforma como empreendedor, né? Sem dúvida, eu acho que é esse momento, e eu vejo hoje, né, fazendo a gestão de algumas equipes, algumas que eu já fiz e que faço atualmente, que falta isso. Eu acho que essa era uma das minhas principais características, porque no início não tinha nada, né? Eu só tinha um senso de dono, eu tinha um sonho, eu achava que aquilo era meu, e trabalhei todos os dias como se fosse, e eu não me arrependo. E essa é a principal característica que eu coloco em qualquer lugar que eu for. Se isso aqui fosse meu, como que eu faria? Então, eu acho que muitas vezes isso falta para as equipes, para os times, e isso gera muito senso de pertencimento. Então, se esse negócio aqui fosse meu, como que eu faria? Como que eu trataria? Isso leva qualquer negócio, qualquer empresa, enfim, a outros lugares. Porque se você tratar... Eu brinco muito com as equipes que eu falo, cara, se você tratar isso aqui como seu, a chance de você errar, ela é muito baixa. Obviamente, não sou perfeita, já errei várias vezes. Me pede desculpa, mas não me pede licença, né, Matheus? Com certeza. E o senso de dono, ele que te leva para outros patamares. E que hoje as pessoas talvez tenham medo disso, de jogar, de arriscar. Porque eu acho que o Igor uma vez falou pra mim, que eu levo, acho que eu já comentei aqui, que empreender não é só quem tá colocando dinheiro, né? É quem tá disposto a correr o risco. Então, se você também tá ali disposto a correr o risco, coloca o seu senso de dono à frente, trata o negócio como se fosse seu, a chance de você dar errado, ela é baixa. Ela existe e vai acontecer, mas você fica com a consciência limpa de que você fez tudo que podia ser feito. Legal. Ô, Eugênio, eu quero aproveitar essa fala, e a gente tem o prazer de trabalhar com você todos os dias, né? A gente sabe o quanto você... Tá sendo ótimo pro ego aqui. Se dedica, mas é a realidade. A gente, é verdade. Nós somos bem transparentes, né, Muito. Matheus? E a gente vê que no dia a dia você não promete nada, mas entrega tudo, né? Então, e a gente vê também que isso é uma característica cada dia mais distante e peculiar. As pessoas... elas realmente têm uma dificuldade em entregar mesmo, se doar, como você disse. O que você acha que acontece? E aí eu já vou deixar um spoiler, que eu tenho um sentimento que as pessoas têm medo do fracasso, né? Eu quero entrar um pouquinho nessa seara. Você acha que doar tempo a um projeto, a um negócio, com a possibilidade de crescimento futuro, muitas vezes assusta o profissional? Eu acho que sim, o fracasso, ele atormenta. E eu acho que as pessoas, elas muitas vezes fracassam porque elas pensam no plano B. Então, quando você cria plano B ou C, a chance de você fracassar ela é maior. Quando você só tem um plano, aquilo dá certo, aquilo dá certo. Obviamente, né? A gente vai migrando a estrada, ela vai fazendo curva, você vai se ajustando. Mas eu acho que o fracasso é um ponto, e eu acho que o outro ponto é que a gente vive numa era de muita ilusão, que as coisas são muito fáceis e tudo é muito simples. Eu acho que não é bem assim. E muitas vezes eu vejo as pessoas querendo, eu quero chegar nesse lugar, eu quero avançar, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Então tipo, você quer, mas você aguenta? Você quer pagar esse preço? Tá disposto mesmo? Não é só querer, né? Tem que querer e tem que aguentar. E tem que aguentar. Então, eu vejo que é muito dentro desses dois pontos, que é você mostrar o fracasso pro outro e também de que você achar que é muito fácil. E na primeira dificuldade, você desistir, porque você não aguenta. Você só quer, mas você quer uma ilusão que talvez nem exista. Posso aproveitar e fazer uma pergunta dentro disso, nesse mesmo tema? Eu sei da sua experiência agora recente no esporte, que está relacionada a isso. Conta um pouquinho sobre querer, fracassar e não desistir.
E aí, acho que o esporte, ele ensina muito, né? Eu comecei na corrida há pouco mais de 1 ano, era completamente sedentária. E o esporte, ele tem uma relação com o trabalho, com o empreendedorismo que é muito forte. O primeiro que é a sua válvula de escape. Então, para você descarregar mesmo o estresse, a energia. E o outro é que são frustrações muito mais frequentes e até mesmo um alinhamento de expectativa e uma capacitação do seu corpo e da sua mente para chegar nesses lugares. Então, eu falo que a corrida, ela não é capacidade cardiorrespiratória, não é perna, não é músculo, é mente. Então, se você acorda num dia com uma mente boa, indestrutível, cara, você vai fazer o seu melhor resultado na corrida e você vai conseguir deslanchar. E no trabalho, nos negócios, né, na nossa vida pessoal, profissional, eu vejo que é a mesma coisa. De como que você regula a sua mente para conseguir suportar e trabalhar isso internamente, né? Então, dentro de uma meia maratona, que é o máximo que eu já corri, você tem várias... Que não é pouco, né? Então, vamos alinhar, né? Como que você calibra mesmo a sua mente e se transforma para outro lugar. Tanto a minha primeira meia maratona, ela foi um completo fracasso. Eu parei... Por quê? Eu criei uma meta muito alta, que não era atingível dentro do que eu vinha treinando, porque a prova é nada mais do que aquilo que você treina, né? Assim como a vida como um todo. E aí eu coloquei uma meta que era muito alta, e aí eu comecei a prova me cobrando muito. Olha, se eu não fizer tanto, eu não vou chegar, eu não vou chegar, eu não vou chegar, eu não vou chegar. E aí, quando deu o quilômetro 12, eu parei pra vomitar. Porque eu tinha entrado numa saturação muito bizarra. E aí foi muito legal que passou uma pessoa e falou assim, não para não, você é muito foda. Aí eu olhei pra trás, eu nunca tinha visto a mulher na vida. E aí eu comecei a correr com ela e ela começou a me mostrar que ela não tava se cobrando, que aquela era uma meia maratona dela, que ela tava indo ali pra beber com as amigas, que ela tava... E aí eu comecei a expandir a minha mente de que, tipo, é importante você traçar metas, objetivos, mas também saber o limite de se cobrar, porque às vezes você pode se cobrar tanto e aí que você vai fracassar antes da hora, sendo que você teria uma trajetória muito bela pela frente. E aí é a frase, né, que eu gosto muito da Ruby, que é não vai existir pote de ouro no final do arco-íris, né? Enjoy the journey, aproveita aí a jornada. E aí a minha segunda meia maratona foi completamente diferente. Eu fiz completamente feliz, foi o meu melhor resultado no final das contas. E eu tava saltitante, assim, fui ali pra correr e pra curtir. Eu vi, tava sorrindo, se divertindo, feliz da vida. Cara, é legal essa analogia do esporte com o empreendedorismo, porque no dia a dia é assim, né, Matheusão? A gente muitas vezes se cobra mais do que o necessário e muitas vezes a gente não consegue entregar aquilo que a gente planejou. E dentro disso, Eugênia, eu quero saber como você lidou com essa frustração. Como que foi pra você naquele momento ali? O que foi a virada de chave? Além de você ter falado, né, de ter se cobrado menos, mas o que fez você continuar quando você tava vomitando ali? Falou, putz, será que eu vou chegar? Teve esse pensamento? Deixa eu colocar uma pimenta nessa sua pergunta. Fica à vontade, Matheusão. A Eugênia tem 26 anos, a gente sabe que é uma geração que é muito criticada, né? Não tô falando por mim, tô falando no geral, por desistir fácil das coisas, por não ter resiliência, por não conseguir curtir muitas vezes a jornada até o fim, justamente por conta dessa pressão que as redes sociais, todo mundo digital, enfim, tudo que vem sendo criado com isso. Então, dentro desse contexto, como que uma mulher de 26 anos, de uma geração, né, que você sabe que tem muito essa questão de pressão, como que você lidou com isso? Acho que o primeiro ponto é desistir não era uma opção, então mesmo que eu chegasse lá me rastejando, eu ia concluir aquela prova. E o segundo, esse alinhamento de expectativa comigo mesma, porque, e aí é um outro defeito dessa geração, e acho que da atualidade, não só da minha geração, que é de se comparar. Então eu queria aquele resultado porque eu me comparava com outras pessoas. E a comparação, ela é boa num sentido positivo, de onde eu quero chegar. E não eu vou me comparar que eu poderia ser igual àquela pessoa. Cara, cada um tem a sua realidade, a sua individualidade, tá em um momento diferente da vida. Então, talvez o momento que você correu uma meia maratona e fez um resultado X é completamente diferente do resultado que eu tenho.
Então, no início do ano, eu comecei a correr no Ibirapuera. Eu tinha que sair correndo porque eu tinha que pegar 2 horas de trânsito pra poder chegar no meu trabalho. Cara, tinha gente que ficava ali até 9 horas da manhã, ia pra casa, trabalhava de home office, descansando, não tinha... Então, assim, a comparação, muitas vezes, ela é nociva. Então, a gente tem que se espelhar mais e se comparar menos. Eu acho que é um pouco disso. Sensacional. Que aula, hein, Matheusão? Que aula. Aula. Esses dias eu tava conversando com os meninos que treinam lá comigo e eles, 23, 24 anos, fazem faculdade até 10h30, 11 horas da noite, lá na zona leste de São Paulo, moram na zona sul, voltam da faculdade no outro dia, 5h30 da manhã, estão lá no parque treinando. Eu falei, sabe qual é a chance de eu estar fazendo faculdade e estar fazendo isso? Eu lembro da minha faculdade, eu não fiz isso. Então... se cobra, e eles se cobrando, né, porque não estavam alcançando performance, e eu tava falando sobre isso com eles, cara, se cobra menos, porque você já tá fazendo muito, você já tá dando conta de muito, entendeu? Só de você vir aqui treinar, você já é um guerreiro, então, isso aí é muito legal. E acho que uma outra coisa que o esporte me ensinou muito, e que eu trago pro trabalho, é a constância e a disciplina. Então, vai ter dia que você vai treinar, fazer um treino excelente, vai ter dia que você vai ter um treino horroroso. O que você precisa fazer? Treinar todos os dias, né? E é a mesma coisa no trabalho, vai ter dia que a sua produtividade vai estar lá em cima, você vai conseguir ser aquele cara resolutor de todos os problemas, e vai ter dia que você não vai conseguir pensar em nada, você vai ficar ali sentado, enrolando, esperando a hora passar, ou uma luz brilhante aparecer e te dar um direcionamento. O que você precisa fazer todos os dias, com muita constância, cadência e disciplina. Ô, Eugênia, deixa eu colocar isso aí dentro de um contexto da PET de novo, voltando para a história da PET. O quanto que a cadência, a disciplina diária, o quanto que quebrar um objetivo por dia, né, no nosso caso era um negócio de varejo, faz a diferença no todo, no final. É porque é exatamente isso. Principalmente quando o negócio é novo. E o varejo, ele é muito sazonal, né? Então, você vai ter aí Natal. Cara, o Natal é sensacional pro varejo. O último Natal da Pet Todos que eu vi, a gente deu 120 banhos. Então, dia sensacional, que foi... Num dia, 120 banhos. Numa unidade. Então, o varejo, ele é muito sazonal, o comércio, ele é muito sazonal. Então, o que vai diferir um negócio nesse dia dá pra ter preguiça e falar, esse dia eu não vou não, acordei cansado. Gripaloei, não vou. Então, eu vejo que dentro de qualquer negócio, principalmente no varejo, que é extremamente sazonal, é você fazer todos os dias como se fosse o primeiro e como tem que ser feito, sem muita diferença ou muito preciosismo do que você vai fazer. E aproveitar as oportunidades, né? Entendendo as peculiaridades do negócio, que era o caso da Pet Todos. A sorte encontra o persistente, sabia? Me encontra todo dia trabalhando a sorte. Teve um dia que eu falei, quarta-feira é ruim. Aí chega lá e pá, recorde de vendas, entendeu? Isso é engraçado porque a gente começa a aprender que são nos dias ruins que a disciplina ela é essencial, né, para continuar. Porque você bem disse aí, no dia que você tá bem, que você consegue resolver tudo. Mas é no dia ruim que você agarra na disciplina. E nós temos mais dias ruins do que dias bons, que nós estamos melhores, né? Muito mais. Muito mais. Bom, legal demais. Eugênia, deixa pra gente um pouco do que você quer pro futuro, como que você tem visto o futuro nos próximos anos da sua jornada do profissional. E o que você aprendeu nessa jornada até agora que vai te alavancar para os próximos resultados? Cara, eu aprendi a não ter vaidade e fazer o que precisar ser feito, independente do que seja. Eu aprendi a me desafiar e sair da zona de conforto. Isso é algo viciante também, o esporte dialoga muito com isso, porque acho que a partir do momento que você sai da zona de conforto, você fica... E até tem que tomar cuidado, né? Porque você fica, eu quero mais, eu quero mais. Olha o paraquedista aí, ó. Agora de cabeça pra baixo. Agora sem as mãos. Agora sem os dentes. É quase igual ao empreendedorismo. O empreendedorismo um pouquinho melhor. Mas eu lembro de uma situação com o Matheus também, que chegou um determinado período que o negócio tava um pouco mais estabilizado. E eu falei assim, eu sinto que eu não tô fazendo nada. Ele, não, peraí. Não é que você não tá fazendo nada. É que você já fez muito. E agora as coisas estão um pouco mais estáveis, você está se organizando para dar um próximo passo. Então, esse desejo de sempre mais, eu tento me controlar, porque é viciante, você fica sempre querendo fazer mais e mais e mais.
Mas se desafiar e sair da zona de conforto é algo que eu gostei muito e quero continuar sempre. Abriu 4 unidades em 1 ano e meio, 18 meses, 4 unidades, mais de 100 pessoas contratadas. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aperta o play, continua. Vamos. Breca não, deixa vir. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque sair da zona de conforto é viciante, então eu não quero me acomodar. Isso é algo que eu busco profissionalmente e pessoalmente também. E poder diversificar os meus conhecimentos. Então, eu não gostaria de estar em um único negócio. Então, o que eu comentei aqui, né, a diversidade de técnicas, de habilidades, de negócios, isso é algo que me motiva muito e que eu gosto. Então, acho que profissionalmente é poder trabalhar com vários negócios e não ficar direcionado em um único lugar. Muito bom, Matheus. Sensacional. Caminhando pro finalmente aqui, pra gente encerrar, Eugênia. Um livro e uma música. Essa é boa, essa eu gosto. Nossa. Essa parte é boa, eu gostei demais. Que mudou sua vida. Que mudou minha vida? O livro Que mudou sua vida. Olha, eu não sou uma pessoa de muita leitura. Acho que o Matheus me mostrou os meus principais livros. Mas eu gostei muito do livro do Steve Jobs, que foi até uma indicação sua, que fala sobre o campo de distorção da realidade. Que eu, como uma pessoa muito crítica e muito transparente... Lidando com um cara muito marqueteiro que nem eu. Eu entendo que às vezes a gente precisa criar cenários, ver o lado bom das coisas, porque se a gente também só vê a verdade nua e crua e não saber se portar, então eu tenho essa característica de ser muito transparente e não que isso seja um defeito, mas eu preciso me adaptar, que os locais, as questões não são sempre do meu jeito, então acho que o campo de distorção da realidade, ele dialoga muito com isso. E acho que uma música é Viena, do Billy Joel, porque fala, vai com calma aí, quer criança. Cantar um pouquinho? Não é o meu forte. Mas a primeira fase é, vai com calma, criança. Então, eu acho que nesse sentido de ansiedade, né, quando a gente para e pensa, poxa, já tô trabalhando há 4 anos, eu já imaginava que eu ia estar em um outro patamar. Mas a vida é um processo. Então, acho que uma frase também é confia no processo, que uma hora vai dar certo. Sensacional, Matheusão. Slow down, crazy child. Vai devagar. Seu inglês é melhor que o meu. Muito bom, muito bom. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado por nos presentear com essa conversa incrível. É legal reviver, né? As jornadas, as histórias acontecem. Parece que a gente tá... naquele momento, vivendo aquela situação de novo. Exatamente. Muito obrigado, Eugênia. Obrigado pela participação. Um prazer te ter aqui. E você é sempre muito bem-vinda na Rubi, no Rubicast, em todos os lugares e todas as plataformas. É uma honra. Muito obrigada. Sucesso. Pra nós. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.